Fala, turma, beleza? Então, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o livro de Química Básica, realmente se vale a pena comprar a versão física, né? Até porque a gente tem a versão digital de uma maneira bem mais acessível do que a versão física que saiu pelo Clube de Autores. Estou gravando um vídeo de maneira atrasada, né? A gente já tem uns meses aí que saiu o livro, mas o esclarecimento aqui é o que vale, tá? Então, o que acontece? A versão física, ela tem aproximadamente 50, 60 páginas a mais do que a versão PDF. Isso porque eu adicionei o quê? Eu adicionei mais questões, principalmente questões autorais, que eu vou estar falando agora no fim do vídeo sobre a questão de criação de base de química, tá? Eu adicionei um apêndice sobre matemática básica, como fazer aquelas continhas assim que a gente menospreza, vamos dizer assim, mas que é bom realmente para aqueles cálculos chatinhos de estequiometria, sabe, questão de rendimento, porcentagem, sabe aqueles cálculozinhos de multiplicação, sei lá, 15 vezes 10, mas daí como é que fica 15 vezes 17, 15 vezes 18, como é que tu pensa rápido, sabe? Ou questão de porcentagem. Pode ser uma coisa meio boba, mas é uma continha de padaria que às vezes ajuda muito o aluno que está iniciando. Então tem que pensar que o livro de Química Básica ele foi feito realmente para o aluno sair do zero, tá? Então realmente o apêndice de Matemática Básica eu pensei nisso aí, tá? E eu também fiz um apêndice pensando também naquela ideia de potência de 10, né? Base 10 ali que a gente sempre usa para decimal. Tem muito aluno que tem dificuldade, então eu acho que para quem está saindo do zero, eu acho que um livro de química que tem isso aí convém, tá? Até na verdade muitos professores usam os meus livros para lecionar na questão de turma ITA, como é que eu escrevo e tal. Isso é uma coisa bem legal, porque eu acabo escrevendo bem de maneira informal, então o leitor também vai estar adquirindo essa experiência, né, de estar lendo um livro didático que vai estar tentando ensinar dessa maneira. E eu adicionei também um apêndice que envolve as ideias ali de transformação de unidades, tá? Que literalmente são bem bobas, tá? Muita gente já chega pronto por causa da física e tal, aprende isso em matemática bem rápido, né? Nessa questão de unidades e potência. Mas é uma coisa interessante porque no livro de termodinâmica isso acaba caindo muito com os ciclos e reatores e tal. Então eu coloquei ali, tá? A gente acaba menosprezando esse tipo de coisa, mas eu acho que é bem legal para o aluno ver que cada um tem sua maneira de explicar, tem questões que às vezes são transformações de unidade, o aluno tem dúvida, tem muita gente que às vezes vem da regra de 3 e tal, eu também faço essa questão de relacionar a regra de 3 com análise dimensional, que às vezes muita gente não faz. Eu acho que para um livro de química básica convém, tá? E aí essa edição física acaba sendo uma edição bem boa, assim, para ficar eternizada, né? Agora que a gente finalizou essas partes da coleção. Bom, a ideia que eu falei sobre questões autorais envolve um pouco eu polemizar um pouquinho daquela coisa de não vale a pena comprar o livro porque eu já tenho a minha base de química pronta, então eu não vou gastar com isso, né? Eu comprei o PDF porque o valor era um valor bem acessível, daí agora não vale mais a pena comprar. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo bem básico, né? A questão de matemática e física. Matemática e física tem muitos assuntos e acaba os assuntos serem bem aprofundados para a prova do ITA. Então eu concordo que realmente a gente parece que preza mais a base em física e matemática, porque como pode valer mais para a prova e a gente gosta mais de física e matemática, a gente foca um pouco mais nos estudos, né? Gasta um pouco mais ali com livro, aí pega material na internet, daí vai em YouTube e tal. Química, como tem essa questão meio escassa, aí a gente não se dedica muito e sempre vai atrás do aprofundado ou no chute ali que com a prova vem e paciência. E aí eu acho que a gente não leva muito a sério a base em química. Por quê? Porque o que eu vejo em matemática e física, tá? Eu vejo que os conteúdos eles não são dependentes muito um do outro. Então, por exemplo, assim, tu viu mecânica, tudo bem, mecânica pode te ajudar um pouquinho para termodinâmica, mas não é grande coisa. Tu tem que ter o estudo de termodinâmica bem feito. A mesma coisa, sei lá, tu vai para eletromagnetismo ou depois vai para física moderna. Então a mecânica, ela é meio que a porta de entrada, mas ela não é totalmente dependente para tu ver termodinâmica, eletromagnetismo e assim vai. Matemática também, tem algumas áreas que se ajudam, né? Óbvio, a gente não vai ficar fora, né? Acho que a parte da disciplina se conversa, mas química é muito mais dependente. E o que eu estou dizendo com dependência, né? Vamos pegar o ápice do ápice que a gente sempre fala, que são as reações orgânicas. Muita gente pega e fala, eu consigo ler reações orgânicas porque eu tenho a minha base bem feita de química. Tá, mas o que é a base bem feita para ti? Tipo, é nomenclatura e classificação de cadeia? Não, porque eu sei a diferença entre átomo, íon e molécula? Ou então, nossa, porque eu sei que a água faz pontos de hidrogênio. Não, isso não é base, tá? Isso pra mim é química, tipo assim, tá, química básica eu sei que é meio redundante falar, mas eu digo assim, isso é meio que o zero da química. Não tem como tu andar em química sem saber isso aí.
Para mim, base de química, por exemplo, em reações orgânicas, é tu saber ácidos e bases e saber a estrutura eletrônica de moléculas, que é tu saber geometria e hibridização. Geometria até que não tanto, mas a hibridização e os efeitos eletrônicos é bem importante. Isso é uma coisa que no livro de Química em Alta Performance eu coloco, sim, mas eu passo rapidamente. Por quê? Porque a ideia do livro de Alta Performance é mais focar realmente, tu já está fazendo as questões e aprofundamento. Então, assim, esses assuntos de base, eles são colocados de maneira muito rápida, enquanto que aqui não. Aqui realmente o que eu faço? Eu pego e trago inúmeras estruturas, eu largo inúmeros pontos assim que ficam para o leitor realmente ir fazendo o mesclado, e eu trago inúmeras questões, literalmente de base, né, no caso de vestibulares tradicionais, mas que eu também, com a minha escrita focada em turma ITA e já focando no aprofundamento que depois tu vai ter, por exemplo, em reações orgânicas ou no livro de inorgânica, eu realmente trago algumas questões autorais que vão fazer tu reforçar isso aí. Porque o que tem muito aluno que ele fala? Ele fala o seguinte, professor, mas olha só, eu li lá o livro de química de uma literatura tradicional e eu já tenho uma base bem feita e tal, eu consigo acompanhar alguma coisa de reação orgânica e tal. Só que daí o que eu sinto também? Eu sinto que a galera me manda mensagem perguntando coisa do alta performance e assim, professor, porque eu li o alta performance de reações orgânicas, achei legal. Aí as questões eu consigo fazer as de nível 1, mas as de nível 2 não saem. Aí as de nível 3 são impossíveis para mim, só que são questões do ITA, daí eu fico preocupado se vale a pena fazer ou não. Aí eu fico pensando, pô, cara, a tua pergunta se vale a pena, tu tá estudando para um concurso, né? Se não vale a pena tu praticar para fazer a prova, aí é uma questão muito pessoal tua, tá? Mas o ponto é, qual é o teu problema? Tu provavelmente está pecando na base. E aí o ponto é que tu acaba vendo as reações, daí tudo bem, tu vê o mecanismo, entende quem é mais eletronegativo e tal. Só que daí quando tu tem uma reação que tu tem que estruturar um pouco mais o teu pensamento, porque, sei lá, tu tem que fazer uma análise de carbocátion, isso depende de estrutura eletrônica, aí falta base. Aí realmente falta tu entender o que são ácidos e bases, entender lá a hibridização, entender o que é um caráter SP, e essas coisas aqui eu já trago no livro de Química Básica. E aí quando tu lê no Alta Performance lá, que eu passo rápido, cara, a rápida passada que eu faço ali já é o suficiente para ti. Então essas são coisas que às vezes a gente não leva em consideração. Então vocês têm que cuidar que quando vocês estão lendo o livro de Química da literatura tradicional e vocês falam, porque isso aqui é a base suficiente, assim, mas é a base suficiente para quê? Para tu realmente poder pegar um outro livro que daí vai te trazer a base, já focando em turma ITA e focando no aprofundamento? Ou é aquela coisa de tipo, eu li porque eu era zerado em química, sabe? Tem muitos alunos que às vezes me mandam mensagem, professor, eu não tive aula de química no ensino médio, eu tive problemas e aí eu não consegui entender, e aí agora eu queria tentar recuperar e tal, daí, e aí, eu posso pegar direto Alta Performance? Daí eu falei, cara, assim, nada impede de vocês lerem o livro direto, mas a dificuldade que vocês têm na questão é a dificuldade que vocês vão ter para evoluir para a prova de vocês, porque infelizmente vocês sabem que às vezes passar no ITA é um projeto, né? Então tu tem o primeiro ano, que é aquele ano que às vezes tu toma na cabeça, que é o ano que tu tá entendendo a prova, tá pegando base. Aí o segundo ano tu aprofunda, cria aquela carcaça, né? Vai para a segunda fase e, claro, muitas vezes as pessoas passam, mas às vezes tu fica no quase. E aí tu tem o terceiro ano, que é o ano que geralmente o cara passa, né? O cara dá jeito e tal, e só não passa às vezes se dá um azarão e tal. Mas claro, né? Aí vem aquela questão de dedicação pro estudo, que é uma coisa que aqui vou polemizar no final do vídeo, que eu vejo muito aluno falar o seguinte, não, professor, eu foco muito em física e matemática, química eu não tô nem aí, e aí se eu conseguir fazer as questões eu faço e acabou. Só que assim, pessoal, é aquela coisa, né? Tu vai na prova brincando. E eu não tô dizendo só química, tá? Pode ser português, redação, tem gente que vai mal em inglês, tem gente que tem dificuldade nisso aí. E às vezes tu tem que entender que cada pessoa tem sua história. Então tu não pode achar que, só porque química é o patinho feio, eu não vou estudar e vou decorar as coisas e o que vale é física e matemática. Porque, cara, física e matemática a prova é bem difícil e assim, é normal todo mundo ir mal, porque todo mundo toma na cabeça. Não tô dizendo que química tu não pode tomar na cabeça, mas assim, tu vai deixar de estudar química porque tu vai focar em física e matemática e daí, sabe, tu acha que vai dar conta para compensar? Daí, assim, para terminar, pessoal, esses dias o pessoal tava me perguntando ali na comunidade sobre um aluno que eu tive ano passado, que ele estava no terceiro ano do colégio militar, tá, aqui de Porto Alegre, e ele ia lá no curso, ele era um excelente aluno, tá, ele estudava bastante, e ele passou no IME, no ITA e tal, foi para a segunda fase, e as notas do ITA da segunda fase dele foram o seguinte, ele tirou 7,7 em química, o que é uma nota consideravelmente alta, tá? Ele tirou 8,3 em física, excelente, tá? Português, redação, inglês, eu não sei qual é a nota, mas ele disse que ele foi super bem, que isso aí levantou bastante a nota dele na questão do corte, tá?
Mas, por exemplo, em matemática, tá? Se eu não me engano, a nota dele foi, sei lá, 5, alguma coisa desse tipo, tá? E aí, claramente, ele estava muito preocupado com isso, e ano passado o ITA acabou anulando uma questão na segunda fase de matemática, e aí, claramente, a nota dele subiu bastante e tal, e ele passou. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, tudo bem, a nota dele foi muito boa em física, mas vocês conseguem entender que a nota dele de química foi mais alta que a de matemática? E aí eu te pergunto, tu acha mesmo que esse cara não estudou matemática? Ele estudou, é claro que ele estudou, e ele devia ser excelente em matemática. Mas no dia da prova não foi, cara. Infelizmente, sei lá, o cara teve alguma questão psicológica, ou então a prova veio muito difícil, não sei, teve alguma situação ali, mas ele passou e ele fez bem em química. Então, muita gente às vezes menospreza, tá? Eu vejo muita gente indo mal em redação, tá? Já tive alunos que assim, não passaram o primeiro ano, daí no segundo foram para a segunda fase, não conseguiram. Aí o terceiro ano foram para a segunda fase, foram bem e não passaram por causa de redação. E aí no quarto ano passaram. Aí tu pensa, por causa de redação, cara. Pois é, isso aí mata a pessoa, sabe? Isso aí o cara pode desistir. Então, levem a sério, tá, pessoal? Levem a sério. Eu sei que química acaba sendo complicado, mas é um aviso para todos e tem muita gente que às vezes não gosta de estudar química porque falta material. Tô tentando fazer material para que esse discurso não exista mais. Mas é claro que eu sei que a preferência de você sempre vai ser física e matemática e tá tudo bem. Contanto que todo mundo seja aprovado e física e química não seja um fardo agora com os meus materiais, tá excelente, que vale a aprovação. Sucesso a todos aí, até a próxima.